Deus nosso Pai, Divino Mestre Jesus, Mãe Santíssima, Mãe de todas as criaturas do planeta. Nós, no dia de hoje, 25 de dezembro de 2021, nós queremos fazer uma retrospectiva do ano que está terminando e depois falarmos sobre nossas idealizações para o ano que vem. Vimos o ano todo de 2021 dominado mundialmente pela pandemia do Covid-19. Pessoas que aparentavam solidez na própria saúde adoeceram e muitas vieram a óbito, causando temor na humanidade de todos os países. Nós vimos vítimas que muitas vezes se recuperaram aparentemente, mas que guardam a dúvida quanto ao futuro, e os próprios familiares enxergam agora a necessidade de se cuidarem para que não lhes aconteça o que viram e que as assombraram. Essas pessoas ficaram traumatizadas com o que presenciaram dentro da própria casa ou dentro dos hospitais. E agora, praticamente, cada uma das famílias do mundo tem contabilizado pelo menos um caso de adoecimento, mesmo que não tenha havido a fatalidade do passamento para a outra dimensão. O ano todo pode ser resumido nessa simples frase: temor da contaminação. Foi o ano mais traumático que a humanidade da Terra vivenciou nos últimos séculos, talvez. A humanidade como uma globalidade, porque todas as guerras, todas as outras epidemias não chegaram a ter a propagação que essa atual está tendo, e ainda não sabemos o que aguarda a humanidade no ano que vem. Mas pelo menos a esperança agora de que haja a vacina perfeita, de que haja a conscientização das pessoas para se cuidarem mais do que no começo da pandemia, em que o número de pessoas que não acreditavam que pudessem ser contaminadas ou seus parentes viessem a ser contaminados
esse número foi diminuindo cada vez mais. E hoje as pessoas já sabem se cuidar muito melhor e já têm a ideia do perigo que representa a contaminação para si e para aqueles outros que convivem no seu ambiente familiar, de trabalho ou em outros meios de convivência. Nós pedimos na data de hoje, 25 de dezembro de 2021, ao nosso Mestre Jesus, que olhe por esta humanidade na questão da saúde, aqueles que precisam estar com saúde e precisam estar trabalhando para sustentarem as suas famílias, aqueles que precisam pensar na sua própria vida como indispensável para a sobrevivência dos que não sabem ou não podem administrar a própria vida em termos de sobrevivência. Nós pedimos, Divino Mestre Jesus, em favor de todos esses que são imprescindíveis, que são essenciais para a vida das outras criaturas. Não há ninguém absolutamente indispensável, mas há aqueles cuja falta significa quase que o perecimento daqueles que precisam da sua mão forte, da sua energia, da sua coragem, da sua capacidade de resolver problemas, de ajudar, de contribuir, de esclarecer, de auxiliar. Divino Mestre Jesus, nós queremos lhe agradecer por todas as oportunidades que tivemos neste ano de sermos úteis, de fazermos o bem, de ajudarmos, de nos aperfeiçoarmos, de transformarmos a nós próprios em seres mais úteis, mais bem orientados em termos da sua ética, da sua forma ensinada de vivermos a grande ideia que você lançou no planeta Terra, do amor universal, não significando complacência com o mal, com a perversidade, com a desonestidade, mas o amor a todos que precisam de ajuda, sejam humanos, sejam sub-humanos, aqueles que nós vemos como dependentes dos seres humanos que não lhes têm o respeito devido, que não lhes têm a consideração que deveriam ter como elementos da Mãe Natureza. Que a partir do ano que vem, Divino Mestre Jesus, os seres humanos pensem mais na Mãe Natureza, que está cada vez mais revoltada contra os maus tratos,
e nós vemos enchentes, nós vemos vulcões, nós vemos tornados, tempestades, tudo isso representando a fúria da Mãe Natureza contra a frieza dos seres humanos, a maioria dos quais trata os sub-humanos como meros detalhes na paisagem. Precisamos de que a humanidade da Terra possa valorizar os seres que não chegaram ainda à fase de humanidade, mas que são tão importantes no contexto quanto qualquer ser humano o é. E assim, cada criatura contribui de uma forma ou de outra para que o conjunto sobreviva, uns trabalhando em função do conjunto, outros perturbando o conjunto. Mas, mesmo em face desses desequilíbrios provocados pela mão humana, o planeta continua vivo, pulsante, rumo ao progresso que acontece dentro do interior de cada criatura de boa vontade. Nós agradecemos, Divino Mestre Jesus, e agradecemos à nossa Divina Mãe, Mãe Santíssima. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por todas as situações que vivenciamos, tenham sido elas boas ou não boas, mas se olharmos com olhos de sabedoria, veremos que até o mal que nos atingiu serviu para alguma finalidade, mesmo que seja para tomarmos mais cuidado com determinadas criaturas ou determinadas situações. No ano que se aproxima, nós queremos olhar com olhos bem mais atentos para o sofrimento de pessoas e de criaturas da Mãe Natureza. Que possamos perceber melhor ainda as necessidades que não são reveladas, aquelas das criaturas que muitas vezes se escondem em relação aos seus problemas, em relação aos seus desajustes, em relação aos seus sofrimentos, e que tenhamos a fé na oração para ajudarmos esses que não revelam as suas dificuldades. Que possamos orar com mais frequência, com mais firmeza, acreditando sempre que Deus não tarda e muito menos falha quando algum ser por Ele criado precisa da sua divina providência, e que sejamos nós os instrumentos que Deus irá utilizar para ajudar aqueles que sofrem ocultamente, que têm pudor de contar para terceiros as suas dificuldades.
que possamos adivinhar, intuir essas situações difíceis e possamos fazer com que brote água da pedra e chova em pleno período de seca da humanidade de pouca fé. Que nós sejamos aqueles livros que essas criaturas sem fé vão ler no nosso dia a dia, observando-nos, vendo como agimos, vendo como falamos, como pensamos e como somos na nossa rotina diária. Que a nossa vida possa ser, Divino Mestre Jesus, um exemplo para aqueles que não acreditam na honestidade. Possa ser um exemplo para os que não acreditam que Deus existe. Sejamos também um exemplo para aqueles que acham que só existe maldade na criatura humana, que possamos ser o contrário disso tudo e nós contribuamos para abrir os olhos desses que vivem à margem da lei divina e que possam, pelo menos, saber que alguém é honesto, que alguém é justo, que alguém é generoso, que alguém é fraterno, que alguém tem fé. Nós, no dia de hoje, fazemos esta profissão de fé para que todos que ouvirem esta mensagem possam melhorar o seu padrão de vida interior, a sua qualidade de vida do dia a dia, em todos os sentidos, deixando de culpar o meio onde vivem, as outras pessoas, pelas suas dificuldades, e que possam acreditar que Deus opera milagres, contanto que cada um faça da sua parte para que a sua vida seja mais qualificada, menos sacrificada e mais abençoada. Que Deus seja louvado e que Jesus possa fazer com que cada um que ouvir esta mensagem acredite nele, acredite em si, acredite em Mãe Santíssima, acredite em Deus e acredite que não há nada que não passe, nada que não seja insolúvel, porque Deus opera milagres a cada minuto, contanto que saibamos enxergar os milagres que Ele realiza na nossa vida a todo momento, a toda hora, todos os dias, sendo que o principal deles é o milagre de estarmos vivos. E o segundo milagre é sabermos que Ele é que nos deu a vida e que Ele não nos esquece em momento algum. Deus seja louvado.